pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Celso, tudo bem? E hoje a gente vai falar de um nó que é esquisito, né? É esquisito. Mas aprender a dirigir em casa. Em casa eu coloquei entre aspas porque... Não, lógico. Né, aprender a dirigir fora do processo normal que é num centro de formação de condutores. Eu tenho, na data que gravamos esse programa, 51 anos. Eu aprendi a dirigir com 13. Porra! Eu aprendi a dirigir com 21. 13 anos. Mas é que eu odeio carro. Eu odeio dirigir. Vou falar bem a real. Assim. Eu já não gosto mais tanto quanto gostei, mas eu, como todos da minha geração, nossa, eu era fissurado. No dia que eu completei 18 anos, eu amanheci na frente da delegacia de polícia, na época era o delegado de polícia que assinava a CNH, para fazer a prova. Como eu já sabia dirigir, o testezinho foi uma coisa muito simples. Bom, isso, daquela época para cá, isso se tornou inconcebível, inclusive ilegal. Claro, não pode dirigir antes dos 18 anos. Quer dizer, já era ilegal lá, também não podia. Só que numa cidade do interior, né, isso é uma coisa assim que não tinha... Havia uma tolerância. É que é diferente, né? Eu cresci em Curitiba, né? Cidade grande. Eu venho do interior, é diferente. E assim, ainda, vamos considerando o tempo, né? Lá atrás, quando eu tinha 13 anos, ainda na década de 70, finalzinho da década de 70, no interior, eu acho que isso era muito comum. Eu vejo pelas pessoas da minha idade, a maioria aprendeu a dirigir, especialmente os homens, porque também tem essa questão, né, de que... Tinha na época mais forte. Muito né? forte. Agora... Dirigir é coisa de homem. Né? Hoje em dia isso se diluiu e também se diluiu essa ansiedade de querer dirigir. É cada vez mais comum pessoas que falam isso que você falou. Assim, eu nem gosto muito, eu dirijo mais por necessidade. Mas é que assim, você vai sair, qual que é o teu prazer de dirigir? Teu prazer é ficar numa fila. Porque não existe mais se dirigir. Você fica numa fila entre semáforos... e carros. Semáforos e carros. Primeira, segunda, terceira, segunda, primeira. Parou. Primeira... Porra, eu nunca gostei disso. Nem quando eu era moleque. Assim, eu tirei a carteira porque meu pai, ele tinha uma Belina velha que ele amava. E a esposa dele forçou o cara a vender a Belina. Mas forçou, tipo, não, você tem que comprar outro carro, onde já se viu, porque onde já se viu. Ele não queria se desfazer da Belina, ele falou, eu vou te dar. Vou te dar, porque daí pelo menos eu fico perto dela. Você herdou a Belina. Aí eu herdei a Belina velha. Mas assim, não tinha o menor... Continuo não tendo, eu tenho um Palio horroroso de velho, todo ferrado e olha, não tô nem aí. Então, tem uma diferença muito grande, culturalmente, vamos colocar nesses termos, acho que fica fácil das pessoas entenderem o que eu quero dizer. Das pessoas que veem os veículos, moto, carro, o que seja, como utilidade, e das pessoas que veem muito mais do que a utilidade. Veem como inclusive, tem por status, às vezes só por status, né? Nem precisava ter aquele carro, ou não precisava ter 2 carros e tem. Então, quando o poder econômico permite, vem esses exageros. Sem entrar no mérito de o que está certo, o que está errado, até porque tem uma questão de gosto aí, não dá para definir isso. Mas pensando na mobilidade, que é o que nos importa aqui, já que estamos falando dos nós do trânsito, seria muito mais útil, mais útil para a sociedade essa mentalidade, essa primeira, essa que vê os veículos como utilidade. E nesse viés fica mais fácil entender por que tem que ter critério. Tem que ter critério, não basta ter grana para comprar o carro, você tem que obter essa autorização, né, do governo, enfim, que é quem detém esse poder, para conduzir, porque não pode ser de qualquer jeito, porque tem regras. Você bota pessoas em risco. E porque tem responsabilidades imensas. Né? É muito diferente de você comprar uma geladeira. Que se você usar mal, você vai pagar uma conta exagerada, vai estragar os alimentos, ou né, vai deixar as pessoas da família com raiva. Um carro, uma moto, se você usar mal, você pode atentar contra a própria saúde, integridade física e das outras pessoas. Exatamente. Né? Porque aí reside um problema social. Então, o tal de aprender em casa, ele guarda muito mais problemas do que simplesmente a questão da rebeldia, ou muitos pais pensam assim, não, eu prefiro que meu filho aprenda comigo porque eu acho que ele vai aprender melhor. Pode até ser, né? Mas é ilegal, né? É ilegal e não é bom senso fazer isso. Por quê? Porque antes dos 18 anos,
discutimos aqui várias vezes essa questão por que não se habilita aos 16 se já pode votar aos 16. Mas a nossa conclusão aqui na época, eu lembro, foi o seguinte: 18 anos não é uma virada mágica, né? É. Até aqui não tinha condições e agora tem. Aliás, né, aos 18 anos também, nessa questão da maturidade, da responsabilidade, está sujeito a todas as críticas, né? Eu conheço muito adolescente que tem mais de 30. Opa, tu conhece os adolescentes de 40. Pois é, e aí? Né? Essa questão da maturidade, mas veja só, certamente quanto mais novinho, pior. Não é que o seu filho não possa ser uma exceção, e quem sabe está ali Claro que todo mundo que tem um filho acha que ele é uma exceção, né? Esse que é o problema. Essa é a culpa do Einstein, né? Porque daí dizem que o Einstein reprovou em matemática, o que é mentira, não reprovou não. Mas tem um mito, né? É um mito, ele não reprovou em matemática. Ele só ia mal porque ele tinha preguiça. Aí chegava na prova final e gabaritava e acabou. Mas daí, assim, o moleque vai mal na escola. Mas o Einstein também reprovou. Puxa. Meu filho é um gênio, que nem o Einstein. Não, o Einstein só teve um, ele era gênio mesmo. O resto não, só não estudou mesmo. Pra dizer o mínimo, ele não estudou. Só tem a parte da preguiça. Isso. Então, talvez o seu filho tenha mesmo habilidades, né, potenciais maravilhosas. Talvez você, se fosse um pai, não, uma mãe, um tio, um irmão mais velho, sei lá, que se aventura nesse papel e não, deixa que eu ensino o guri. Talvez você tenha essa habilidade, mas não faça isso. Escolha uma boa autoescola. Aliás, sobre isso, né, primeira habilitação, caramba, é uma vez na vida. Tem ou não tem que ser bem feito? Que depois é difícil consertar. Aliás, boa parte dos problemas que os bons instrutores de autoescola têm é justamente quando chega alguém que já aprendeu. Aprendeu em casa. Tanto que eu passei no meu primeiro exame, sabia? Porque eu aprendi com o instrutor e falou, faça isso, eu fiz. Daí, misteriosamente, eu passei. Veja só como é a vida, né? Misteriosamente. Misteriosamente, assim. Escolher uma boa autoescola passa por alguns critérios assim. As pessoas normalmente procuram mais barato e perto de casa, ou perto do trabalho. Isso. Não é que esteja errado. Não, são critérios válidos, mas não são os mais importantes. Não são os mais importantes. Mas isso é triste, cara, porque isso não é apenas a autoescola, né? As faculdades são assim, os colégios são assim. Perto do meu trabalho, perto da minha casa e o preço. Isso é terrível porque... É complicado isso. Como não parece que as devidas fiscalizações, né, de uma e outra área não estão dando conta sei lá, nem tem um bom critério final. O fato é que não funciona. Você tem muita escola, mais ou menos, e ruim. Tem muita autoescola e CFC que estão longe do ideal. E sobre o processo de formação de condutores, isso eu falo de cadeira. Que é tão importante... A regra que está aí já é alvo de muitas críticas. Quer dizer, se um CFC fizer tudo o que está pedido, fizer direitinho, ainda assim a gente não tem o ideal, uma coisa realmente boa. Imagine quem faz mais ou menos. Então, isso aqui é um nó do trânsito terrível porque atrapalha aquela parte minimamente organizada que está aí. E porque ela acaba perpetuando, veja, você que é bem mais novo do que eu, já não pegou esse tempero que eu tinha da ansiedade eu não, mas vários colegas meus tinham. Né? Então, mas isso está se diluindo. Eu vejo pela minha filha. Eu tenho uma filha de 21 anos que não se interessa. Tá nem aí, né? Não tá nem aí. Não tem a mínima importância ter CNH ou não tá a fim de dirigir. Tem uma geração assim. Então, ainda bem, né? Parece que ao longo do tempo está refreando essa neurose, essa fissura. Ou porque o trânsito está tão ruim... que deixou de ser atrativo. Porque você tem um carrão para ficar andando a 10, 20 km por hora, também não... Então, melhor eu ficar no meu celular e estou dentro de um táxi, do Uber, de carona, ou do ônibus, do metrô, enfim. Fica aqui para você pensar os problemas que trazem essa coisa do aprender em casa, antes de ir para a autoescola. Valorizar a autoescola. Pode não ser a melhor maravilha do mundo, mas é o processo oficial. É o que nós temos. E acredite, se você souber escolher bem a autoescola, vai dar tudo certo. Ainda mais se ela tiver tecnodata lá. Lógico. Como metodologia. Muito obrigado pela pessoal. Audiência. Curta, compartilhe. Até mais. Até o próximo.